Shalom, povo de Deus, aqui quem fala é o professor Eric Márcio. Estamos iniciando essa aula de hoje da matéria O Pentateuco. Nós estamos num aulão, aula de revisão de matéria. Nós iremos abordar hoje o conteúdo do Pentateuco. Eu separei essa aula em 3 tópicos: introdução ao Pentateuco, estudando Gênesis e Êxodo, conhecendo as leis de Israel, o censo de Israel e a repetição da lei de Moisés. É claro que a aula de hoje é uma aula resumida, até mesmo porque é um aulão, revisão da matéria. Então eu não vou conseguir abordar todo o conteúdo da matéria. Eu vou abordar somente alguns pontos que para mim são principais. Eu vou abordar esses pontos principais para os alunos poderem fazer essa revisão completa. Vamos lá. O que é o Pentateuco? O Pentateuco, ele é essa fantástica e vital porção da Bíblia, denominada Pentateuco, que trata-se, nesse material, do grego Pentateuco, significa 5 volumes. Ou seja, o significado de Pentateuco, gente, é 5 volumes, vindo do grego Septuaginta. Ou seja, a palavra Pentateuco, ela vem lá do grego, da tradução da Bíblia Septuaginta, que vai dar como nome Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso aqui eu vou explicar já um pouco na aula. Contudo, os judeus nomearam essa parte da Bíblia de Torá ou a Lei. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles podem ser chamados de Pentateuco, pode ser chamado de Torá, pode ser chamado de a Lei. Nenhuma dessas narrativas vão estar erradas, porque são esses mesmos os nomes que foram dados para essa tradução da Bíblia. Então, só que há uma diferença. Na Torá, a Bíblia ela é traduzida, esses 5 livros são traduzidos na língua hebraica. Então, Torá vai falar sobre a língua hebraica, que vai falar sobre Bereshit, Shemot, Vaikram, Bemidbar, Deravim. Então, essas traduções são essas aqui, gente, são as mesmas dessas aqui. O que muda é que aqui aqui é no hebraico e aqui é no grego. Vou explicar de uma forma um pouco mais facilitadora. Vamos lá? Vamos aqui. Então, os livros de Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio compõem essa porção de 5 livros, que a Septuaginta nomeou Pentateuco. Ou seja, esses nomes Gênesis, Êxodo, Levítico e Pentateuco vêm da Septuaginta. Ou seja, a Bíblia que não é a Septuaginta, que é a tradução original hebraica, ela vai ser de forma diferente. Dentro da Torá, da língua hebraica, os títulos dos livros eram dados segundo a primeira palavra ou as primeiras palavras do livro. Então, Gênesis na língua hebraica significaria Bereshit. Por quê? Significa no princípio, ou seja, no princípio criou Deus os céus. É como se inicia Gênesis capítulo 1. Da mesma forma, Shemot, Vaikram e assim vai. Já no Pentateuco, já é de uma forma um pouco mais diferente. Eu vou passar para o próximo slide porque vai ser um pouco melhor para a gente poder compreender isso aí. Vamos lá? Então, vamos entender isso aí. Na língua hebraica, na língua hebraica, vai ser as primeiras ou a primeira palavra. Dentro da Septuaginta, na língua grega, vai ser o assunto denominado. Por que eles fizeram assim? Porque ficava mais fácil da gente poder pronunciar, para a gente poder se identificar com o conteúdo. Vou dar um exemplo assim: Gênesis significa origem. Então, eu quero saber da origem da Bíblia. Eu vou para Gênesis, porque Gênesis é a origem. Então, eles colocaram um assunto do livro todo para facilitar o leitor de se identificar com os livros da Bíblia. Deu para entender? Vamos lá. Já no hebraico, Gênesis é chamado de Bereshit, que significa no princípio. Já no grego, seu nome é Gênesis, que quer dizer origem. O nome Gênesis foi adotado pelos tradutores da Septuaginta. Vamos lá? Enquanto o Êxodo quer dizer saída em grego, no hebraico ele recebeu o nome de Shemot.
que significa estes são os nomes. No hebraico, seu nome é Vaikram, cuja a tradução é E chamou o Senhor, que são as primeiras palavras desse livro. Já no grego se chama Levítico, que quer dizer leis dos levitas. No hebraico recebeu o nome de Bemibart, que significa no deserto. São as primeiras palavras deste livro. No grego o nome é Números, por conta dos 2 censos registrados no capítulo 1 e 26. Ou seja, aqui eu vou parar um pouco para explicar isso aqui, para você não ficar um pouco confuso. O nome Números, ele vem por conta dos 2 censos, olha aqui, por conta dos 2 censos registrados no capítulo 1 e no capítulo 26, ok? Vamos lá. No grego, Deuteronômio significa segunda lei. Já em hebraico, o título é Devarim, cujo o significado é estes são as palavras, que aliás são as primeiras palavras do livro. Ok? Próximo. Vamos lá. Então, dentro do Pentateuco, a gente falou aí de 5 livros. Qual deles foi o mais citado por Jesus Cristo? De todos os livros, o livro mais citado foi o livro de Levítico, que foi o mais mencionado por Jesus por mais vezes. O livro de Levítico, ele veio para preparar a nova geração de Israel para poder tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. Então, o livro de Levítico é o livro que foi mais citado por Jesus durante o seu ministério. Falamos agora do Pentateuco, explicamos o que é Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, dado como 5 volumes. Mas de quem foi a autoria? Quem que escreveu o Pentateuco? Quem foi a pessoa que escreveu? Temos como autor do Pentateuco Moisés. Ele foi autor dos 5 livros. Na verdade, ele foi protagonista dos 4 últimos, e do primeiro ele foi somente autor. Desde a mais distante antiguidade, aceita-se Moisés, o protagonista dos últimos 4 livros, também foi autor deles. Os evangelhos nos mostram com convicção que Moisés é o autor, difundida e radicada entre os judeus. Aí vai dizer algumas referências bíblicas que comprovam: Mateus 8:4, Marcos 12:26, Lucas 20:37, Atos 3:32. Entre as testemunhas mais expressivas da fé judaica, que reconheceram Moisés como autor do Pentateuco, aceita-se Filon, Flávio Joséfo e, com mais crédito ainda, Talmude. O próprio Jesus e os apóstolos confirmam a autoria de Jesus. Ou seja, para a gente ver que a autoria foi verdadeiramente de Moisés, o próprio Jesus ele vai confirmar essa autoria de Moisés do Pentateuco. Se Jesus confirmou a autoria, quem é o homem para dizer que não é ele, né? Estudiosos, como o Fidja que já falou, uma curiosidade aqui bastante legal, que até mesmo o profeta do islamismo, Maomé, ele vai confirmar também essa autoria de Moisés do Pentateuco. Bastante legal. Mas claro que não ficaria por isso, né? Então, alguns estudiosos da época, eles vão contestar contra a autoria de Moisés do Pentateuco. Contudo, um grupo de estudiosos céticos, por volta do século XIX, afirmou que Moisés não era o autor, mas alguém que viveu entre os séculos IX e séculos XVIII, escrevendo uma retrospectiva das origens de tudo e do povo de Israel. Do povo israelita, perdão. A oposição perde a força. Mesmo se baseando na alta crítica e análise da autoria, da integridade dos livros, o estudo não foi aceito pela maioria dos membros da igreja, até mesmo pelo fato do próprio Jesus Cristo, do próprio Verbo encarnado, confirmar a autoria de Moisés. Se Cristo validou, quem é o homem para desvalidar, né? Vamos lá. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, ele é dividido em 3 partes.
do capítulo 1 ao capítulo 11, que vai falar sobre os primórdios de tudo, vai falar sobre a criação dos céus, sobre a criação da terra, sobre a separação da luz das trevas, vai falar sobre todo o contexto que a gente já conhece, sobre os 6 dias, ok? Após esse primeiro capítulo, essa primeira parte, que são os primórdios de tudo, vai partir para a próxima parte, que são os patriarcas. Quando Deus acaba de fazer os primórdios de tudo, ele vai se iniciar com os patriarcas. E Abraão inicia se chamando, fazendo uma promessa para Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, que teve encontro com Deus no Vale de Jaboque e teve o seu nome mudado para Israel. Vai do capítulo 12 até o capítulo 35 de Gênesis. A partir do capítulo 36 a 50, aí vem a providência da descida ao Egito e para a preservação do povo durante o período de fome. Aqui vai se contar a história de José. Todo mundo conhece a história de José do Egito. Aqui vai se narrar o início em que ele vai para o Egito, em que ele sai em que ele vira escravo, em que ele vai preso, em que ele traduz os sonhos, ele é levantado pelo faraó, vira governador, vem um período de seca. Todo esse contexto vai se narrar dentre o capítulo 36 ao capítulo 50. Então Gênesis tem 3 partes, que é os primórdios de tudo, os patriarcas e a providência da descida ao Egito para a preservação do povo durante o período de fome. O início da história de Gênesis, da história de Israel, vai iniciar lá em Gênesis 2. Acabamos de falar disso. O início da história de Israel se inicia em Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa a Abraão, em Ur dos Caldeus, que ele seria pai de uma nação grande. Então Deus ele vai lá, a gente frisou bastante nessa matéria sobre como que Deus trabalha com propriedade. Quando o homem peca contra Deus lá em Gênesis, lá em Gênesis 3, Deus ele não faz tudo de forma errada. Ele vai lá e ele começa a planejar, ele começa a fazer as coisas com ordem, com decência. Ele vai lá, levanta Abraão. Presta atenção, Deus ele não chega e fala para todo mundo que seria pai de multidões, não. Ele chama Abraão porque a intenção de Deus era separar um povo e que esse povo vivesse de uma forma diferente dos outros povos. Porque esse povo ele ia olhar para os outros povos e ele vendo que ele vive de uma forma diferente, que ele vive com consumos diferentes, ele saberia que ele era separado para um propósito diferente. Então, Deus ele faz tudo de forma... Deus faz tudo com propriedade. Ele não faz nada sem pé, sem ponta, sem cabeça. Ele faz tudo com propriedade. Hoje a gente tem como lá em João, no Evangelho de João, que vai falar que João Batista vai falar ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Presta atenção, para a gente entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, a gente teria que entender o Pentateuco, porque o Pentateuco fala sobre isso. Dentro da lei do Levirato, dentro da lei do Holocausto, dentro da lei do sacrifício, vai falar sobre isso. Quando entra lá em Êxodo, quando pegaram o sangue do Cordeiro e colocaram sobre os umbrais das portas. Então, quando fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, logamente daquele povo se assimilou ao Pentateuco, com aquilo que já era falado sobre a oferta de holocausto. Espera aí, da mesma forma que a oferta de holocausto ela era entregue para que servisse de expiação pelos meus pecados, assim Cristo ele vai se servir como cordeiro pela expiação dos meus pecados. Então, se não houvesse o Pentateuco, o povo ficaria sem morte. Como assim? Eles não entenderiam, mas tendo o Pentateuco como referência, eles tiveram a noção daquilo que João Batista estava falando. Isso prova a propriedade de Deus para fazer tudo. Deus ele tem propriedade para fazer as coisas. Então vai se iniciar a história de Israel com Abraão. Abraão ele inicia a história de Israel recebendo uma promessa de Deus Pai.
Deus chega para Abraão: Abraão, sai de tua terra e da tua parentela. Presta atenção, Abraão é chamado de pai da fé. Por que Abraão é chamado de pai da fé? Porque ele foi o primeiro homem a acreditar naquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Ele foi o primeiro homem. Tem teólogos que dizem que quando Deus falou com Abraão, não foi audivamente, da forma que eu estou falando com vocês aqui, não. Deus falou com Abraão aqui, ó, no coração. Deus falou na intenção do coração dele. É por isso que ele é considerado como pai da fé, porque ele foi o primeiro homem a acreditar naquilo que os olhos não via. Isso é muito forte, gente, muito forte. Então, se inicia aí todo o contexto. Gente, sem o Pentateuco, se a gente arrancasse Gente, toda a Bíblia é maravilhosa. Toda a Bíblia é de suma importância, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas preste atenção. Se nós tirarmos o livro de Gênesis, se nós tirarmos o Pentateuco da Bíblia, ficaria faltando algo, ficaria um abismo. Porque como que a gente saberia sobre o princípio de tudo? Como nós saberíamos o porquê de nós, porque algumas pessoas seriam sentenciadas à morte, ao inferno, se não tivesse o livro de Gênesis? Agora, tendo o livro de Gênesis, a gente sabe que por causa da desobediência e por causa do pecado de Adão e Eva, o homem perdeu os céus, ele perdeu o Éden, ele se tornou portador do pecado. Então Deus, ele não faz nada sem propriedade. Deus sempre fez tudo com muita propriedade. Irmãos, já estamos acabando essa aulão. Foi uma aula bastante resumida para você poder absorver essa matéria de forma muito fácil. Eu creio que Deus tenha falado com você tremendamente e creio que no nosso aulão você vai tirar uma nota abençoada e nós estaremos partindo para a matéria de angelologia. Amém? Ficam na paz e que a graça e o poder de Deus estejam com você para todo sempre. Amém.